Tudo começa com o homem sendo perseguido enquanto ele segura um pergaminho. Os guardas, ao notarem que ele não seria facilmente detido, apelam para suas incríveis dominações de fogo. O homem prontamente revida com a sua poderosa dominação de terra, detendo praticamente todos aqueles que estavam na sua frente. Assim que ele estava prestes a se livrar dos guardas, ele é derrubado e o pergaminho cai da sua mão. E nesse momento aparece um amigo para salvá-lo. E ele se vê na seguinte situação: ou ele salva a própria vida, ou continua mantendo o pergaminho em segurança. E nesse momento, ele escolhe a segunda opção. Ao ser capturado, ele é entregue ao Senhor do Fogo. E aqui temos um breve vislumbre do quão poderoso ele é. Algum tempo depois, somos levados ao Templo do Ar, morada do atual Avatar. Um velho muito legal e carismático começa a chamar o Avatar. O nome desse Avatar é Aang. Aang anda faltando às aulas. O velho explica para ele que faltar às aulas pode prejudicar o seu desenvolvimento e o aprimoramento de suas habilidades, e que em algum momento no futuro ele poderá sentir falta de estar com seus professores e amigos. Ele também explica que terá um festival do Grande Cometa. Esse cometa se chama Sozen. Em breve, vamos entender um pouco mais sobre ele. Nesse mesmo dia, um pouco mais tarde, o professor de Aang diz ao velho que é importante que ele participe dos treinamentos sobre a dominação de outros elementos, que quanto antes ele iniciar, melhor. Após essa conversa, o velho chama o Aang e diz a ele o quão especial ele é. Também destaca as responsabilidades de ser um avatar. Essa conversa deixa Aang um pouco confuso. Saindo dali, ele vai desabafar com um bisão, que no futuro será conhecido como Appa e vai ser o seu amigo nessa longa e incrível jornada. Nesse mesmo momento, o exército da Nação do Fogo estava prestes a atacar o Templo do Ar. Isso porque toda vez que o cometa passa pela Terra, todos os dominadores de fogo têm um level up em seus poderes, chegando a ficar até 100 vezes mais fortes. E a missão dessa vez é simples: acabar com os dominadores de ar. Não demora muito, a batalha começa. Com os dominadores de fogo upados, os dominadores de ar simplesmente não têm chance alguma. E nesse mesmo momento, Aang se encontra confuso e triste, e o pior, bem longe desse local. Como se isso só já não fosse o bastante, o tempo ainda não estava dos melhores, acontecendo assim então um terrível acidente, que fez com que ele ficasse desmaiado no fundo do oceano. Voltando ao Templo do Ar, o velho do ar simplesmente não tem chance contra o velho do fogo, então ele acaba por perder a batalha. Nesse momento, na história, temos um time skip, e isso nos leva a 100 anos no futuro. Agora, na tribo da Água do Sul, Sokka e Katara estão tendo mais um dia como outro qualquer em suas caçadas diárias. Eles simplesmente se deparam com uma gigantesca bola de gelo. Nesse mesmo momento, vemos um navio da Nação do Fogo, que um pouco mais para frente vamos entender exatamente o que eles estão fazendo na tribo da Água do Sul. Voltando para Sokka e sua irmã, vemos o que é dentro da bola, e é exatamente ele, o Avatar. Ele ficou congelado por mais de 100 anos, e com a ajuda da Katara, ele se liberta usando seu modo Avatar. Algumas horas depois, somos apresentados novamente ao navio da Nação do Fogo, que agora está na tribo da Água do Sul procurando pelo Avatar. E não demora muito, eles conseguem descobrir que o Avatar estava ali. E depois de uma breve batalha, ele é capturado, sem muitos problemas. Ao voltar ao navio, descobrimos que o rapaz com essa mancha no rosto se chama Zuko. Ele é o filho do Senhor do Fogo. E esse velho que está com ele é o tio dele, então é irmão do Senhor do Fogo. Sem demorar muito, o Avatar consegue se libertar daquela prisão. Pega o diário do Zuko, que mais pra frente vamos ver que vai gerar um problemão para ele. Ele sai fugido com a ajuda de Sokka, Katara e o Appa, que é o seu bisão voador. Saindo dali, Aang vai para a sua terra de origem, que é o Templo do Ar, onde ele se depara com o local completamente destruído.
A última vez que ele esteve aí era um lugar lindo e cheio de vida. Não demora muito, ele entra em um verdadeiro colapso, ficando assim no seu modo Avatar, o qual nesse primeiro momento ele não tem controle algum, e tudo que vem em suas lembranças é o velho dizendo que não consegue imaginar ninguém melhor que ele para ser o Avatar. Após essas lembranças, Aang se acalma e ele diz: "Eu irei vencer o Senhor do Fogo." Voltando para o navio, Zuko ficou furioso por não ter conseguido deixar o Avatar preso. Para que ele resgate sua honra e volte para a Nação do Fogo, o acordo que ele tem com seu pai é que ele só poderá retornar se ele tiver capturado o Avatar, e ele quase conseguiu tal feito. Voltando para o Aang, ele conseguiu fazer um novo amiguinho. O nome dele é Momo, ele também é nativo da tribo do ar. Bem lá no fundo, Aang sabe que para enfrentar o Senhor do Fogo, ele terá que dominar todos os outros elementos, que são água, fogo e terra. Antes de partir em busca de mestres para cada um desses elementos, o primeiro lugar que ele visita é a Ilha Kyoshi, que é a ilha de uma antiga Avatar. Ele foi a esse local para entender como ser um Avatar. Na verdade, ele precisa de um direcionamento, mas foram muito hostis com ele assim que ele chega na ilha. O pessoal dessa ilha apenas queria ficar afastado de todos os problemas que haviam no mundo. Eles se mantiveram distante por todo esse tempo de guerras e conflitos. Então, faz sentido que eles queiram continuar se preservando. Mesmo assim, uma das guerreiras estava genuinamente querendo ajudá-los. Assim, acaba convencendo a governanta do local a dar apoio a eles. Nesse meio tempo, Zuko e seu tio estão com fortes suspeitas de que o Avatar e seu grupo estão na ilha Kyoshi e prontamente já se dirigem para lá. O que eles não sabiam é que havia mais um general da equipe da Nação do Fogo. Eles também estavam atrás do Avatar. Então, na mesma ilha estava Zuko e seu tio, mas esse outro general com seus soldados atrás do Avatar. Lembrando que nesse primeiro momento nenhum sabia do outro. Ao chegar na ilha, o general pede para visitar o local. O Zuko, não muito longe dali, avista Katara e logo percebe que o Avatar não deve estar muito longe daquele local. Exatamente nesse momento, Aang está em seu modo Avatar, falando com a antiga Avatar Kyoshi. Ela diz a Aang para ir à tribo da Água do Norte, que algo terrível vai acontecer por lá. Aang, nesse primeiro momento, ele está atrás de respostas. Ele simplesmente acata o que a Avatar Kyoshi diz. Fora do mundo astral, a Katara tenta proteger Aang, já que seu corpo físico fica exposto quando ele está no seu modo astral. Mas ela é facilmente vencida pelo Zuko. Então, de repente, a própria Avatar Kyoshi aparece e Zuko é facilmente derrotado. Saindo dali e indo para a aldeia, a Kyoshi para todos os soldados da Nação do Fogo com seus poderes e usa todos os elementos, demonstrando o quão poderosa ela é. Alguns minutos depois, vemos que só foi possível sua reencarnação temporária através do Avatar. Depois que essa batalha se encerra, Aang diz a Katara que eles devem ir à tribo da Água do Norte, porque algo terrível vai acontecer lá, algo que só eles podem impedir. Algumas horas depois, Zuko é chamado para relatar os últimos acontecimentos. O general da Nação do Fogo diz ao Zuko que ele sabia que o Avatar ia estar na Ilha Kyoshi, que na verdade ele ouviu alguns boatos, que se ele soubesse que o Zuko estava indo também atrás do Avatar, ele teria levado mais soldados. Zuko então diz que isso é para ficar apenas entre eles. Então o general propõe uma condição. Ele diz: "Isso só ficará entre nós se eu puder fazer parte da sua busca para prender o Avatar." Enquanto tudo isso acontece, na Nação do Fogo temos um grupo da Tribo da Terra, prestes a invadir o local onde fica o Senhor do Fogo. E preste bem atenção nessa moça, porque ela será muito importante. Eles querem travar uma batalha contra o Senhor do Fogo até que eles vençam. Eles não aguentam mais a tirania e querem acabar com tudo isso de uma vez por toda. O que eles não sabiam é que eles estavam prestes a cair em uma armadilha. A própria filha do Senhor do Fogo, chamada Azula,
A moça citada alguns segundos atrás estava infiltrada esse tempo todo como uma informante. Alguns minutos depois, todo o grupo é vencido com apenas uma fração do poder do Senhor do Fogo. E Azula sinistramente assiste tudo isso com um lindo sorriso no rosto. Voltando para a equipe da Nação do Fogo, eles estão em Ba Sing Se, que significa Cidade Impenetrável. Katara está treinando seus movimentos para melhorar suas habilidades com a dominação da água, e nesse momento, ela escuta algumas conversas e sai para dar uma olhada. O que está acontecendo nesse momento é simplesmente um informante da Nação da Pedra passando informações para um outro informante da Nação do Fogo. Ela também conhece um cara bem legal enquanto tudo isso está acontecendo. O cara meio que impede que ela vá tirar satisfação com esse informante. O nome desse informante é Sai. Ela, depois disso, acaba convivendo um pouco mais com esse cara aí, que até que é bem legal, mas ela acaba descobrindo que ele também, de certa forma, é um informante. Sem demorar muito, Katara avisa Sokka e Aang que alguns membros da Tribo da Terra estão trabalhando como informantes para a Nação do Fogo. Quando eles saem para tomar algumas atitudes, eles se deparam com Zuko e seu tio. O tio do Zuko destaca para ele que naquele momento é bom que ele não use seus poderes do fogo, porque eles estão infiltrados, e se alguém descobrir que eles são dominadores de fogo, isso pode gerar um grande problema. Após isso, Aang e Zuko travam uma batalha, enquanto Sokka e Katara estão indo atrás de Sai e os outros informantes. Zuko fica furioso quando descobre que Aang está com seu diário, perde completamente a paciência e usa seus poderes. E nesse momento, a Katara avista o informante com uma maleta, e ele está se dirigindo aonde o mestre da terra de Ba Sing Se fica. Ela, ao observar o local, consegue ver que tem uma árvore, e em cima da árvore tem um cara prestes a disparar uma flecha. Provavelmente nessa maleta contém um grande explosivo. Agora, temos de fato um show por parte da Katara. Ela consegue, com sua dominação da água, tirar a flecha flamejante de circulação, impedindo assim então uma grande explosão. Voltando para a luta de Aang e Zuko, o tio de Zuko diz que ficar ali é besteira e que eles precisam urgentemente sair dali. Tio de Zuko percebe que eles estão cercados, então ele faz com que o Zuko fuja e ele fica. O que ele faz nesse momento é criar uma bela de uma distração, usando seus poderes de fogo. Sem demorar muito, chama a atenção de todos os soldados de Ba Sing Se. Voltando para Aang, a Tribo da Terra também o captura, sem nenhuma explicação. Alguns minutos depois, dentro da prisão, o tio do Zuko fala com Aang e o avisa que dentro dessa prisão, aqueles que são capturados não são muito bem tratados. Depois desse momento, Aang é chamado pelo Mestre da Terra, e o Mestre da Terra percebe que Aang é um bom rapaz e que ele também é um avatar, e o convida para um jantar. Nesse meio tempo, Zuko está tentando salvar o seu tio, e ele se infiltra disfarçado de soldado e vai seguir com esse plano até que seu tio esteja livre. Voltando para o jantar, Aang explica que precisa da ajuda do Mestre da Terra e de seus soldados, para impedir que a Tribo da Água do Norte sofra o mesmo que a Tribo da Água do Ar há 100 anos atrás. Nesse momento, Sokka e Katara entram em um túnel secreto. Eles estão nesse túnel para encontrar o Aang, já que a informação que eles têm é que Aang está preso. Ele foi capturado. Logo pela manhã, o tio do Zuko deixa uma pista para ele, para que ele consiga encontrar de forma mais fácil seu paradeiro, facilitando ainda mais a sua localização. Voltando para dentro do castelo, o rei da Tribo da Terra prega uma peça no Aang, soltando ele em um local muito peculiar. Depois disso, ele dá um breve sermão no Aang, dizendo que todos esses anos o mundo precisava do Avatar e nada dele cumprir com suas funções, e que salvar as pessoas e manter o mundo em equilíbrio é obrigação do Avatar e sempre foi. Voltando para o Zuko, ele acaba encontrando a pista deixada pelo seu tio. Não demora muito, Zuko o encontra, lança uma distração e facilmente vence os guardas. Assim que seu tio está distraído e prestes a sair do local,
ele é ferido, fica livre, mas um pouco machucado. No mesmo momento, em um lugar não muito distante, Katara e Sokka se depara com um monstro gigantesco nos túneis. Katara dispersa o monstro de uma forma temporária, mas eles acabam sendo encurralados em um local completamente sem saída pela criatura. Mas o inacreditável acontece. A criatura é capaz de sentir as emoções das pessoas e ela consegue saber se você é uma boa pessoa ou uma má pessoa. Ela, sentindo que Katara e Sokka são boas pessoas, ao invés de feri-los, começa a ajudá-los. Voltando ao rei da tribo da terra, ele e Aang estão lutando. O rei da tribo da terra não consegue superar que o Avatar por todos esses anos esteve vivo e adormecido, enquanto o mundo ficava à mercê da Nação do Fogo. E nesse momento, ele dá o que parece ser um golpe final. Mas Aang consegue deter o golpe, pelo menos por enquanto. Só que todo o local está prestes a desabar. Quando uma das pedras gigantescas vai acertar o rei da tribo da terra, Aang interrompe. Assim, ele está segurando as duas pedras enormes. Quando ele está quase sem força para resistir, chega Sokka e Katara para ajudá-lo, salvando assim o rei da tribo da terra. Aqui temos um breve flashback mostrando como era a amizade do Aang e ele na infância. Depois de todo o flashback, ele volta a ter esperanças e acreditar no Aang. Após esses acontecimentos, vemos que Sai não estava trabalhando para a Tribo do Fogo, e sim, ele estava fazendo como se fosse um agente duplo. Ele pegava informações da Tribo da Nação do Fogo e trazia também para a Tribo da Terra, fazendo assim um grande jogo de xadrez, ficando sempre um passo à frente. Alguns dias depois, vemos que Aang deixa Ba Sing Se, e no meio da viagem ele acaba observando um vilarejo inteiro destruído pela Nação do Fogo. Ele fica simplesmente arrasado. Somos levados então ao barco da Nação do Fogo, onde um dos tenentes diz ao Zuko que ouviu dizer que algumas crianças foram vistas brincando e usando seus poderes. Zuko então prontamente suspeita que seja o Avatar e sua equipe. Voltando à floresta, Aang se depara com um santuário. Esse santuário foi feito para que você se conecte com o espírito da floresta. Aquele lugar é muito parecido com o que tinha na ilha Kyoshi. Então ele sabe que ele consegue fazer a conexão com alguns espíritos, e nesse momento, Aang precisa de algumas respostas. Aang então começa a separação de corpos. Ele consegue assim entrar no seu modo astral, mas dessa vez ele não vai sozinho. Ele consegue transmutar o Sokka e a Katara. Após isso, Zuko conhece uma mercenária. Ela tem um cão que é um cão farejador, e esse cão é capaz de encontrar qualquer pessoa no mundo através do cheiro de algum objeto dessa pessoa. Ele e seu tio a contratam para conseguir encontrar o Avatar. Nesse mesmo momento, no mundo astral, Aang e sua equipe se deparam com uma coruja gigantesca. Ela diz para o Aang que as respostas que ele procura estão na cabana. Pelo menos uma cabana que fica ali dentro da floresta. Ao sair daquele local, Sokka e Katara e Aang correm sérios riscos. Essa floresta que parecia completamente inofensiva, na verdade era um local muito perigoso. Eles acabam descobrindo que se eles morrerem ali, eles não conseguem voltar ao mundo real. Depois disso, o grupo vai cada um para um local. Eles acabam se separando. Aang, nesse momento, se depara com uma criatura sinistra. Em um passado muito distante, essa criatura desafiou vários dos avatares. Aang então acaba deixando claro para a criatura que não quer nenhum tipo de conflito. Ele apenas quer achar os seus amigos e sair desse local. Assim que Aang termina sua fala, a criatura o ataca. Aang sai desse local onde ele estava e ele acaba encontrando a tal cabana. Assim que ele entra nessa cabana, ele encontra o velho. Exatamente aquele velho que perdeu para o Senhor do Fogo. Aqui, o velho explica para o Aang que assim que ele saiu da Tribo do Ar, a Tribo do Ar naquele dia foi atacada. E foi de forma muito repentina, e que mesmo se o Aang estivesse lá, mesmo assim eles seriam perdidos. O velho também destaca que tudo isso não foi culpa do Aang, e que Aang pode ficar completamente tranquilo em relação a isso.
O velho também destaca que não foi pro lado da iluminação, ou seja, não atravessou desse mundo para o outro porque aguardou Aang, e sabia que ele ficaria completamente confuso após acordar. Aang então explica pro velho que ele precisa ir para a tribo da Água do Norte porque algo terrível vai acontecer lá, e ele está procurando respostas para conseguir ajudar, e como se isso só não fosse o bastante, seus amigos também foram perdidos na floresta. Ele então dá uma ideia muito simples para o Aang. Ele fala que ele deve se conectar com um avatar que se chama Roku. O velho também destaca que o único problema que Aang vai encontrar é que para se conectar com Roku você precisa entrar num templo que é dentro da Nação do Fogo. Então aí, Aang sai do seu modo astral e vai para essa outra jornada. Aang, agora já na Nação do Fogo, ele se apresenta e diz que quer visitar o santuário do Avatar Roku. Nesse momento, ele é atacado, e assim que ele começa a fugir, ele recebe uma ajuda muito inesperada de um cara que diz que quer ajudar. Bem longe dali, nesse mesmo momento, vemos a mercenária que diz que é capaz de encontrar qualquer pessoa. Ela está farejando Aang. Ela não, seu animalzinho. Voltando para a Nação do Fogo, o cara leva o Aang ao local. E esse aqui é o local onde Aang realmente precisa estar. Aang, sem demorar muito, se conecta com Roku. E aqui temos alguns pontos muito importantes para o desenvolvimento do Aang como avatar. O Roku explica para ele que todos os avatares são diferentes uns dos outros e que os conselhos que ele ouvir ele deve filtrar e encaixar no que for melhor para ele. Ele também explica que o nome daquele bicho que o avatar viu se chama Koa, e com aquele bicho sinistro não tem conversa. Aang explica que ele precisa salvar os seus amigos, então ele precisa de uma negociação com Koa. Aqui então descobrimos que o Roku tem algo que pertence ao Koa, e essa coisa é um totem. Esse totem Roku roubou do Koa, e ele é muito importante para o Koa. Esse objeto foi dado pela mãe do Koa. Então, Aang sai do seu modo avatar e já sabe exatamente o que pegar para fazer a sua barganha. Assim que ele está prestes a sair do local, ele é surpreendido pela mercenária e o seu cão farejador. Aang toma apenas um ataque e cai adormecido. Algum tempo depois, eles estão em uma caverna. O tio do Zuko paga a mercenária e eles saem do local com o avatar já capturado. Nesse mesmo momento, eles sofrem uma emboscada e o avatar é preso, mas dessa vez por um outro general. Isso acontece porque o Zuko não quis cooperar com o general, então o general pega o avatar à força. Ele tem ali mais força de comando que o Zuko, pelo menos nesse primeiro momento. O avatar então sai dali e vai para uma prisão, pelo menos de forma temporária, mas agora ele está prestes a ser resgatado por uma pessoa misteriosa. Saindo desse local, ele e essa pessoa misteriosa acabam passando por vários apuros. Em um desses apuros, eles se encontram encurralados. A pessoa misteriosa ameaça a matar o avatar, ganhando assim então um pouco mais de tempo. O general, ele se vê em uma situação em que ele não tem muita escolha. Ele não vê outra opção a não ser libertar o avatar. Pelo menos é o que pensávamos. Na verdade, ele tinha um plano esse tempo todo. Ele tem uma carta na manga, e essa carta na manga é uma arqueira simplesmente excepcional. O tipo de arqueira que não erra nenhuma flecha. Então, com um comando, o general pede para que ela dê o disparo. Ela acerta assim então a pessoa misteriosa. Aang então faz uma cortina de poeira, deixando a arqueira sem nenhuma visão. Aang, curioso para saber quem é a pessoa misteriosa, tira a máscara dela e ele se depara com uma grande surpresa. A pessoa na verdade era o Zuko, o mesmo cara que vem perseguindo ele há mais de 3 anos. Algum tempo depois, Aang, já em segurança, fala com Zuko e explica que o fato dele ter pego o caderno está ajudando ele. O caderno possui muitas informações que estão sendo úteis nessa jornada. Zuko, muito cansado, volta a dormir. Alguns minutos depois, Aang o avisa que eles estão livres para ir, que ali não tem nenhum soldado. Nesse momento, eles se separam. Aang volta para sua jornada original e o Zuko volta para o barco. Zuko então encontra o seu tio e volta para o navio. E Aang
volta para a floresta e se encontra novamente com Koa, levando então a sua moeda de barganha, que era aquele totem. Não demora muito, Koan solta os seus amigos, que é Sokka e Katara. Voltando ao navio, Zuko deve imediatamente fugir. Tudo indica que suas ações de libertar o Avatar foram descobertas. Então, ele pega um barco e começa a navegar. Quando ele não está muito longe dali, ele começa a perceber que tem um vazamento de óleo. E de repente, o barco pega fogo. E sim, ele caiu em uma emboscada. Do outro lado do mapa, Aang e sua equipe chegam à tribo da Água do Norte e levam a notícia a eles. E todos começam a se preparar com a melhor defesa que eles têm. Até porque ninguém sabe o que está por vir. Aang pede para se conectar com outro avatar ancestral. O nome desse avatar é Kurok. O que tudo indica, a tribo da Água do Norte também tem um santuário onde essa conexão pode ser feita. Aqui, agora, já em conexão com o avatar da água, Aang diz que Avatar Kyoshi mostrou a ele que a cidade da tribo da Água do Norte seria destruída pela Nação do Fogo, e que ele quer saber o que fazer para impedir tudo isso. Kurok então responde: se Avatar Kyoshi mostrou que o local será destruído, então ele será destruído. Não tem o que fazer, mas o resultado da batalha é incerta. Então Aang destaca que Avatar Kyoshi na ilha foi capaz de usar vários elementos e que ele também gostaria de saber como usar esses elementos. Então o Avatar Kurok responde que para fazer aquilo ele deve ser capaz de dominar esses elementos, ou seja, ele precisa de alguns professores. Então Aang diz que se o Avatar Kurok pode dominar o corpo dele, assim como o Avatar Kyoshi fez, então Kurok responde para o Aang que ele não é Avatar Kyoshi. Por todos esses anos, ele enfrentou espíritos e isso prejudicou o corpo dele e corrompeu a sua alma, e nessas condições atuais, ele não é capaz de controlar o modo Avatar. E também, ele quer destacar que todos aqueles que o Aang ama podem ser prejudicados. Ele destaca isso para o Aang porque quando ele foi o Avatar, ele perdeu pessoas que ele de fato amava. Isso pega tanto o Aang que assim que ele sai, ele encontra Katara e pede para que ela fique longe. E o mais complicado é que ele não dá muitas explicações. Agora, pulamos para o treinamento da Katara. E aqui vemos que ela teve um time skip nas suas habilidades. Se compararmos que ela nem conseguia mal tirar água do jarro, podemos dizer que ela simplesmente está fantástica. E nesse momento, Katara e Sokka tentam explicar para o Aang que eles sabem se proteger e que sempre um vai proteger o outro, e que nem sempre os avatares estão certos sobre tudo, e que eles podem contar um com o outro enquanto equipe. Algum tempo depois, somos levados ao oceano da tribo da Água do Norte. Aang e Katara estão fazendo uma patrulha, e podemos observar muitos navios da Nação do Fogo. Aang então volta, avisa todo e eles começam a se preparar. Um pouco mais à noite, nesse mesmo dia, a aldeia da tribo da Água do Norte começa a ser atacada. Indo para a conversa que está acontecendo agora, o tio do Zuko explica para o general que nesse momento é uma grande besteira atacar a tribo da Água do Norte, porque eles estão com sua força no auge, e que o interessante seria esperar pela manhã, porque nessas condições eles estão em completa desvantagem. E um pouco mais adiante, vemos Zuko. Ele encontra o Avatar e diz: você precisa vir comigo. Aang diz que não vai e se recusa e deixa apenas a Katara para lutar contra ele. Nesse mesmo momento, o general chega ao local onde está o espírito chamado de Tui e Lá. Eles servem para manter o equilíbrio no mundo Avatar. Aqui, entendemos a real motivação da vinda deles para a tribo da Água do Norte. E nesse momento, o general captura Tui, que é o peixe/espírito branco. Aqui já conseguimos ver um breve desequilíbrio acontecendo no mundo. Tui representa a lua. Quando o general está prestes a acabar com o espírito da lua, Aang, Sokka e a princesa chegam ao local. Aang tenta conversar com ele, mas ele simplesmente não escuta. O tio de Zuko então o ataca e faz com que ele solte Tui. Aang tenta voltar Tui para a água, mas infelizmente o general é mais rápido e acerta Tui, o espírito da lua.
A partir desse momento, todos os dominadores ficam sem reação. Seus poderes foram expurgados de seus domínios, deixando-os vulnerável aos ataques da Nação do Fogo. Vendo toda aquela situação, Aang entra no seu modo Avatar, libertando todo o seu poder. E a impressão que nos dá é que Aang é possuído pelo espírito lá. A Nação do Fogo até tenta deter Aang, mas com essa nova transformação, eles não têm chance. Depois de boa parte dos navios serem destruídos, voltamos a Sokka e a princesa. E nesse momento, a princesa tem a brilhante ideia de se sacrificar para assim trazer o equilíbrio de volta. Não demora muito, a lua volta a aparecer e Aang ressurge lindamente em seu modo Avatar. Com os poderes de volta, a tropa da Nação do Fogo é quase destruída. E aqui conseguimos ver o resultado dessa guerra. A tribo da Água do Norte simplesmente caótica, cheia de destroços para todos os lados. Aqui também vemos Zuko e seu tio saindo do local. E bem longe dali, o Senhor do Fogo já está bolando um novo plano. E dessa vez, ele poderá contar novamente com o poder do cometa Sozen. E ele sabe que esse cometa deixa o poder deles 100 vezes mais fortes. Espero que vocês tenham gostado do resumo. Se gostaram, se inscreva no canal. Um abraço e até a próxima.